Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. Muitos trabalhadores e trabalhadoras que vão ao INSS em busca de afastamento por doença ou acidente de trabalho enfrentam humilhações, dificuldades causadas por peritos médicos que lá prestam atendimento. Entre as mais frequentes dificuldades e humilhações enfrentadas pelos contribuintes da Previdência Social são a suspensão dos benefícios antes mesmo que o trabalhador se recupere, o não reconhecimento do nexo causal da relação de causalidade de inúmeras doenças com o trabalho, em especial as LER, DORT e doenças mentais, que hoje ocorrem em dimensões epidêmicas e são os principais motivos de afastamento do trabalho. Todos nós temos notícias acerca do péssimo atendimento médico pericial do INSS, da emissão em massa de laudos em nítido contraste com a realidade dos segurados e da notícia de que médicos realizam perícias utilizando-se apenas de caneta e papel. O trabalhador fica muitas vezes em um vácuo. A Previdência dá alta e a empresa diz que não aceita porque ele ainda não tem capacidade laborativa. Outro problema é quando o empregado sofre um acidente de trabalho. O INSS calcula o período médio de recuperação do empregado doente. Após a primeira e segunda perícia, o médico do INSS dá alta ao empregado doente e determina que ele volte ao trabalho. O empregado não tem condições de retornar ao trabalho e, ao se submeter ao exame de retorno por médico da empresa ou credenciado por ela, esse médico atesta que o funcionário não tem condições de reassumir sua função. Aí fica o jogo de empurra. O INSS diz que não vai aceitar o empregado novamente para gozar do benefício e a empresa não tem como recolocá-lo ao trabalho porque ele continua doente. Vejam só que drama. Neste caso, o empregado não está recebendo nem pelo INSS, nem pela empresa ou indústria. Observe como é difícil para o trabalhador, para o empregado, ficar nesse vácuo. O que ele deve fazer em uma situação dessa? O trabalhador deve ir a um médico especialista, obter um laudo no qual seja diagnosticado que ele, o trabalhador, naquele momento ainda está incapacitado para o trabalho. De posse desse laudo, o empregado deve ir à justiça para requerer ao juízo que determine liminarmente ao INSS que conceda o auxílio doença acidentário até o pleno restabelecimento do contribuinte, em vista que o empregado continua doente. Esse é um problema sério para o trabalhador, que na oportunidade em que ele precisa do INSS, por ser contribuinte, não tem a contrapartida. Então, entenda que esse é um problema que deve ser solucionado. Esse é um apelo. Você já pode participar pelas redes sociais e pelos telefones que já estão à sua disposição na tela. Vamos a uma pergunta das ruas agora, por favor. Bom dia, meu nome é Jovelina Portela e a pergunta que eu gostaria de saber é se as empresas são obrigadas a discriminar nas notas fiscais o valor dos impostos que incidem sobre o preço dos produtos e serviços? Dona Jovelina, muito bom dia, obrigado pela sua participação. As empresas são obrigadas, sim, de acordo com a Lei 12.741 do ano de 2012, a discriminar nas notas fiscais o valor dos impostos que incidem sobre o preço dos serviços
e produtos. As punições estabelecidas aos empresários que não cumprem a legislação foram estabelecidas pelo governo a partir de janeiro de 2015. Desde janeiro de 2015, passado, próximo, a loja que descumpre a norma poderá ser enquadrada no Código de Defesa do Consumidor, que é aquela lei conhecida 8.078 de 1990, e penalizada com multa, que pode variar de R$ 494 a R$ 7.400.000. Veja que não é pouco, é muito dinheiro. Então, a discriminação dos impostos pode aparecer na nota fiscal em painel colocado à vista em um meio eletrônico ou impresso. A nota fiscal deve conter a soma dos seguintes tributos: ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS e CID. Uma das grandes reclamações dos empresários brasileiros diz respeito à elevadíssima carga tributária incidente sobre os produtos e serviços, o que faz com que os preços praticados no Brasil sejam tão caros e pouco competitivos se comparados com os outros países. A lei em comento, que é a 12.741 de 2012, estabelece que na nota fiscal ou documento equivalente fornecido ao consumidor deverá constar obrigatoriamente o valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais que incidem no caso, que influenciam na formação do preço do produto ou serviço. Desse modo, essa lei preconiza que a informação adequada e clara a respeito dos tributos incidentes sobre os produtos e serviços também é um direito básico do consumidor, de acordo com o artigo 6º, inciso 3º do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. A loja poderá colocar um cartaz com os valores dos tributos que incidem sobre cada um dos seus produtos, ou então trazer essa informação nas etiquetas das mercadorias. Em relação aos serviços de natureza financeira, quando não seja legalmente prevista a emissão de nota fiscal, as informações sobre o valor dos tributos deverão ser divulgadas em tabelas afixadas nos respectivos estabelecimentos. As alíquotas dos tributos podem variar de acordo com o produto. Assim, a apuração do valor dos tributos incidentes deverá ser feita em relação a cada mercadoria ou serviço, separadamente. No caso de um supermercado, por exemplo, em que são diversos os tipos de produtos, a nota fiscal fornecida ao consumidor deverá discriminar de forma separada o percentual que incide sobre cada mercadoria, ou então fazer essa divulgação por meio de painéis afixados próximos aos produtos. Vamos fazer uma pausa para um breve intervalo e retornaremos com uma entrevista com o desembargador Davi Alves de Melo Filho. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. De segunda a sexta, as principais notícias do mundo da bola entram em campo. Aqui não tem impedimento. Todos os lances que dão o que falar marcam presença.
Você já sabe, lugar de craque é no Jogo Aberto. De segunda a sexta, 11 da manhã. Vá se preparando. Chegou sua vez de ser famoso, ser uma estrela da música. Inscreva-se individualmente ou em grupo no band.com.br/X Factor e prove seu talento musical. X Factor Brasil. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. Nosso entrevistado de hoje, com muita honra, é o desembargador federal do Trabalho, Dr. Davi Alves de Melo Júnior, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. É também diretor da Escola Judicial EJUDE, e a biblioteca também faz parte da EJUDE. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, pós-graduado lato sensu em Direito Privado, já atuou como auxiliar de controle do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, foi empossado como juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional da 11ª Região, no ano de 1983. Foi nomeado como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região em junho de 2008. Foi presidente do tribunal também, da 11ª Região, no período de 2013 a 2014. Nosso entrevistado também foi homenageado na Câmara Municipal de Manaus com medalha de ouro da cidade de Manaus, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade manauense. Parabéns, desembargador, obrigado por ter vindo. Então, o nosso entrevistado vai explicar sobre o projeto Meu Livro, Seu Livro, que foi apresentado no mês de julho deste ano de 2016 à presidência do tribunal, a desembargadora Maria das Graças Alecrim Marinho, pelas bibliotecárias servidoras do regional Joselisa do Vale e Clarice Braga, que foi acolhido pela presidente com entusiasmo. Bom dia, desembargador. O que é o projeto Meu Livro, Seu Livro? O senhor poderia explicar como é que está funcionando na prática, alguns detalhes sobre esse projeto? Minha saudação aos ouvintes, telespectadores do Panorama Jurídico. O projeto Meu Livro, Seu Livro tem por objetivo incentivar a leitura, a salutar prática da leitura e dar visibilidade maior à nossa biblioteca. A nossa biblioteca, inclusive, abre um parênteses para fazer esse registro que merece nota, ela tem nome de um jurista amazonense já falecido, Donaldo Rana Percy, e que foi meu professor de Direito do Trabalho, ou seja, um dos responsáveis por eu ter seguido esta carreira. E neste projeto, o interesse que atinge a classe dos magistrados, dos servidores, dos advogados, dos estagiários de nossa justiça e dos terceirizados. Tá? Irão até a biblioteca pegar os livros emprestados e, se tiverem livros em casa que queiram doar, também poderão colocar no acervo e assim haverá uma doação, uma troca de livros. Ou seja, o objetivo é mesmo incentivar a leitura pelo acesso ao livro de uma forma gratuita e portável, digamos assim, que se troca, lê, devolve para que outra pessoa possa ler e assim por diante. Muito bom, essa ideia foi excelente.
Desembargador, o projeto é dividido em 2 fases. Pode explicar para o nosso público de casa como serão essas fases? A primeira fase é da coleta de livros, através de doações, não há nada comprado, tudo doação, e depois a preparação dos livros para serem manipulados, serem usados, serem emprestados. Essa é a primeira fase. A segunda fase teve início na passada sexta-feira, quando fizemos uma pequena palestra no recinto da biblioteca mesmo, e a partir de agora, então, os livros que foram doados serão trocados entre os interessados. Muito bom. O senhor tem informações de quantos livros aproximadamente já foram doados nessa primeira fase? Nós começamos a primeira, ou encerramos, melhor dizendo, a primeira fase com a doação de 244 livros. No próprio dia do evento, do início da segunda fase, recebemos mais 50 livros. Os primeiros 244 já estão prontos para uso, limpos, higienizados, catalogados, e os demais vão ser preparados. Ótimo. Os livros que estão sendo doados, eles são livros de qualquer gênero ou apenas livros especificamente ligados ao direito do trabalho? Ou qualquer livro que a pessoa queira doar? Livros de literatura não fazem parte dessa atividade. Livros técnicos de direito ou áreas técnicas afins, somente literatura. Como é que os servidores do tribunal aceitaram essa ideia, essa nova modalidade da biblioteca, interagir com as pessoas? O próprio servidor do tribunal está contribuindo, participando? Sim. Houve um incremento da frequência da biblioteca, e esse é um dos objetivos do projeto, que as pessoas frequentem mais a biblioteca, leiam mais, incentivo a leitura. E o primeiro passo é pouco, temos que dar muitos outros, porque essa atividade tem que continuar, tem que expandir a divulgação para que haja expansão também dos que procuram as obras. O acesso à biblioteca está aberto para o público em geral ou apenas para os servidores, advogados? Quem são realmente as pessoas que poderão ter acesso à biblioteca? A biblioteca qualquer pessoa pode ter. Esses programas especificamente é mais voltado para aquelas pessoas que eu mencionei: magistrados, servidores, estagiários, os terceirizados e também os advogados, que muitos advogados contribuíram com obras para o acervo que foi constituído. Uma pessoa que doa um livro lá para o tribunal, digamos que ela não é servidora, não é um advogado, não é um juiz, um desembargador, uma pessoa do povo que se sensibilizou com o projeto e achou por bem contribuir também. Se ela fizer isso, ela vai ter acesso e participar também? Com certeza. Nós temos essa primeira fase, que é uma fase embrionária, destinada a um público mais interno. Mas as doações externas não estão excluídas e a pessoa, quando doa, automaticamente adquire o direito também de pegar por empréstimo. No lançamento da segunda fase do projeto, houve uma palestra, se não me engano, de algum escritor prestigiando o momento dessa segunda fase. O senhor pode explicar como é que foi, quem foi esse escritor amazonense? Na sexta-feira passada esteve lá na biblioteca e falou durante alguns minutos o Dr. Elson Farias, que é escritor, poeta, pessoa muito conhecida, de família tradicional de nossa terra. Falou sobre a importância da leitura, da literatura e do projeto que nós ali estávamos lançando. Foi um momento de confraternização e de cultura e amizade. Que bom, que ótimo. Já foi iniciada nessa segunda fase troca de livros, pessoas que ainda
pretendem doar livros podem fazer essa doação, de que forma? Porque muitas vezes existem pessoas que têm conhecimento, mas não residem aqui na cidade de Manaus. Podem ser do interior, como o tribunal abrange Roraima também, né? Então, se a pessoa for de um outro município, do outro estado, existe uma forma de mandar esses livros pelos correios? Como seria o procedimento? Nós ainda não visualizamos um crescimento tão exponencial assim do projeto. Não visualizamos, mas sem dúvida não descartamos. Aqui, na nossa cidade, por exemplo, alguém que vê o seu programa, que é bem popular, e desejar doar livros, é só se dirigir ao Fórum Trabalhista de Manaus, Mozart Vitor Russumano, procurar o setor da biblioteca e fazer a sua doação. Tem um site que as pessoas possam consultar, que nós podemos colocar aí no vídeo para as pessoas anotarem qualquer informação, acessarem o site do tribunal, né? O tribunal tem o seu site e também a Escola Judicial tem o seu site. O senhor vai me desculpar, mas eu não saberia dizer a sigla para acesso, mas certo. Todos os dois órgãos têm os seus sítios próprios para consulta. Vai pesquisar e vai colocar, com toda certeza. Desembargador, esse projeto, ele tem prazo para finalizar, digamos assim, nessa gestão, ele vai permanecer somente nessa gestão ou ele tem prazo indeterminado? O projeto é que ele continue com as novas gestões e que realmente se dê bem e que continue para sempre, seria assim? O projeto tem prazo indeterminado, indefinido, assim como a busca pelo saber e pela cultura é indeterminada, indefinida e infinita. Que legal, que ótimo, né? Que é uma coisa que vai perdurar para sempre ali, né? Assim esperamos. Ótimo. Desembargador, qualquer pessoa pode doar livros, né? Sim. Isso daí está em aberto, isso é muito interessante. Eu creio que esse projeto, só em ver assim, a grosso modo, a meu ver, já está aprovado e consolidado. Eu creio que o público de casa também já, com certeza, já aderiu a essa ideia, já aprovou, porque é um projeto que ele é benéfico, porque incentiva a leitura, e isso é uma coisa importante, porque muitas vezes não há leitura, então o povo fica menos informado. Então isso daí é ótimo, porque as pessoas vão ficar cada vez mais informadas. Isso daí é que é o ideal, a cultura do nosso povo, né? Desembargador, nós estamos com o tempo um pouco exíguo, mas quero informar para o público de casa que chegou agora que a entrevista hoje é com o desembargador Davi Alves de Melo Filho. Ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Então, nós estamos tratando de um assunto aqui muito importante. Desembargador, sobre essa... o senhor pode informar, por exemplo, alguma coisa que não abordamos, que o senhor acharia interessante esclarecer para o público de casa e fazer umas considerações finais, porque o projeto ele é muito amplo. Eu creio que tem condições de o senhor dar mais uma dica para as pessoas que estão em casa, para que tenham uma noção melhor do projeto. As bibliotecárias mencionadas, Vossa Excelência, no início da entrevista, a Joselisa e a Clarice, foram as pessoas responsáveis por burilar, por trabalhar, por fazer surgir essa ideia. É realmente uma ideia muito interessante. Brilhante, né? Uma ideia que não gera ônus e que pode ser facilmente assimilada em outras instituições estaduais, federais, do judiciário, do executivo, do legislativo. É só estabelecer esta troca de livros partindo de um banco, ou melhor dizendo, de um acervo formado por potenciais
doadores ou leitores recíprocos. É uma ideia muito boa e que sirva essa divulgação que está sendo feita de maneira meritória nesse programa para difundir. Nossa, que e ótimo. florescer em outros lugares. Aqui no Amazonas também teve um projeto que chamava Navegando e Lendo, não sei se o senhor recorda. Chegou até ir para uma mídia eletrônica aos domingos, foi muito conhecido. Então, essa era uma ONG, ela arrecadava livros e as pessoas viajavam nos barcos e tinham os livros para fazendo a leitura. Então, isso daí foi um sucesso, foi muito legal. E quanto a esse projeto, eu tenho certeza que vai ser um sucesso total. Até porque o Tribunal do Trabalho é um órgão que tem credibilidade, competente. Então as pessoas com certeza vão se unir a esse projeto, vão abarcar com toda a garra e vai ser realmente muito bom para a sociedade num todo. Então, desembargador, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Panorama Jurídico. O programa Panorama fica por aqui. Estaremos de volta no próximo sábado. Obrigado pela audiência. Tenham todos um excelente final de semana.